Olá, meu nome é Ertic Tefone, sou estudante de Engenharia de Produção da UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. Hoje vamos falar um pouco sobre um artigo desenvolvido por mim e pelo Journal, sobre orientação do professor Marcos Wagner. Esse artigo fala sobre logísticas 4.0 e cadeia de suprimentos na engenharia de produção, seus avanços tecnológicos e desafios na era digital. Partindo para a introdução do nosso artigo, nos últimos anos a transformação digital tem revolucionado diversos setores e a logística não é uma exceção. A logística 4.0 e a cadeia de suprimentos 4.0 surgem como conceitos essenciais dentro da indústria 4.0, impulsionando automação, integração e eficiência na produção. Esse avanço ocorre graças à adoção de tecnologias emergentes, como a IoT, a internet das coisas, a IA, a inteligência artificial, Big Data e blockchain, que possibilitam a otimização de processos, aumento na rastreabilidade e na tomada de decisões baseada em tempos reais. As empresas que implementam essas soluções conseguem reduzir custos operacionais, conseguem minimizar desperdícios, conseguem melhorar sua capacidade de resposta, e principalmente as mudanças do mercado, justamente pelas tecnologias emergentes terem uma previsão muito boa. Entretanto, apesar dos benefícios, a adoção da logística 4.0 enfrenta desafios significativos, como a questão dos altos custos, altos custos iniciais, a complexidade da integração de tecnologias e necessidade de qualificação profissional, e por isso, o objetivo desse estudo é compreender esses desafios e os avanços proporcionais à logística 4.0 e cadeia de suprimentos 4.0, destacando estratégias que podem facilitar a implementação dessas inovações. Agora, partindo para os critérios utilizados e sua importância no nosso artigo, nós temos como a contribuição dos artigos ao tema estudado, onde a gente buscou identificar como o estudo avança no conhecimento sobre a indústria 4.0 e sua aplicação na cadeia de suprimentos, tecnologias e ferramentas mencionadas ou aplicadas, no qual a gente avaliou as tecnologias como internet das coisas, Big Data, blockchain, e automações como inteligência artificial, que são utilizadas e sua importância para a digitalização das cadeias produtivas, alinhamento dos objetivos dos artigos, com desse estudo, no qual a gente verificou se os artigos que estudamos abordam aspectos que contribuem para a análise da digitalização e da colaboração na cadeia de suprimentos, e a importância e utilidade prática dos resultados obtidos, onde a gente buscou analisar se as conclusões podem ser aplicadas no setor produtivo, ajudando as empresas a se adaptarem à indústria 4.0. Partindo para os objetivos deste estudo, a pesquisa já foi desenvolvida com o propósito de responder três principais questões, que são: quais são os principais avanços tecnológicos na logística 4.0, quais desafios que as empresas enfrentam para adotar essas tecnologias e quais estratégias podem ser aplicadas para superar essas barreiras. Agora sobre metodologia, a metodologia utilizada foi o Procnal C, que é o processo de construção do conhecimento acerca de um tema. Essa metodologia tem etapas de pesquisa bem definidas, sendo a seleção de palavras-chave, escolha de portfólio bibliográfico, seleção de artigos de bases científicas escolhidos por nós entre 2010 e 2024. Após isso, fizemos a filtragem, dos temas e artigos relevantes, para então poder fazer o estudo bibliométrico, que é a análise de periódicos e relevância dos estudos. E após a bibliometria, fizemos o estudo e análise sistêmica, que é a identificação de lacunas e temas mais relevantes. O nosso portfólio bruto ficou com a quantidade de 450 do periódico CAPES e 458 artigos da Energep. Para a seleção de portfólio de artigos, foi analisadas duas bases de dados, o periódico CAPES e os anais da Energep. Para os critérios de seleção de artigo, foram usadas as palavras-chave Logística 4.0, Cadeia de Suprimentos 4.0 e Indústria 4.0. Então, foi aplicado filtros de relevância de título, leitura dos resumos e análise completa dos mesmos. O nosso resultado, obtivemos 979 artigos encontrados inicialmente no nosso portfólio bruto e 6 artigos selecionados após a filtragem. Esse processo pode ser observado através do gráfico apresentado na nossa apresentação. Então, com base no nosso portfólio final,
foi possível observar os benefícios da logística 4.0, sendo a maior eficiência operacional na redução de tempos e custos, a rastreabilidade aprimorada, com monitoramento em tempo real, via internet das coisas, planejamento estratégico mais eficaz, podendo gerar previsibilidade e análise de dados avançadas, e a própria automação e integração, que é a redução de erros humanos e a otimização da cadeia de suprimentos, com base na inteligência artificial. Como vocês podem observar, a gente tem aí o nosso quadro com os principais artigos aí do nosso portfólio final, que nos deu esse embasamento. Então, com base no portfólio final, foi possível observar os desafios da logística 4.0, entre eles o alto custo de implementação, devido aos investimentos iniciais elevados, dificuldade de integração entre os sistemas, pois o sistema antigo é diferente dos padrões tecnológicos atuais, a necessidade de qualificação profissional, né, pois há necessidade de capacitação dessas equipes para que consigam se inteirar com o novo sistema, e a resistência à mudança, né, pois a cultura organizacional tradicional ela é muito enraizada, então é necessário essa quebra na cultura organizacional da empresa. Partindo para a análise bibliométrica, foi possível observar um maior número de citações no artigo Desafios da Supply Chain 4.0, com 14 citações, sendo ele o norteador do nosso trabalho. Foi possível observar também na análise bibliométrica que o número de publicações mais recentes se concentra no ano de 2023 e que as principais fontes de publicação estão ali entre a Enegep e o periódico CAPES. A Enegep com 4 artigos e o periódico CAPES 2, para o nosso portfólio final. É possível observar também no gráfico o número de citações por artigo selecionados do portfólio final. Partindo para a análise sistêmica, a análise revelou que a adoção da logística 4.0 oferece diversas vantagens e também desafios, como já foi falado. Além disso, foram identificados exemplos reais de empresas que já implementaram essas tecnologias e obtiveram sucesso. Um dos principais casos analisados destacou a aplicação da internet das coisas, blockchain, para melhorar o rastreamento dos produtos na cadeia de suprimentos, reduzindo assim perdas e aumentando a transparência nas operações. A pesquisa também mostrou que a resistência cultural à inovação ainda é um fator determinante, porque muitas empresas elas hesitam em adotar essas novas tecnologias devido a receios de mudanças organizacionais e operacionais. E, concluindo, diante dos resultados do nosso estudo, fica claro que a logística 4.0 e a cadeia de suprimentos 4.0 representam uma evolução inevitável para a indústria moderna, visto que as empresas que investem na digitalização e na automação tendem a ganhar vantagem competitiva no mercado, tornando suas operações mais eficientes, ágeis e sustentáveis. No entanto, para garantir uma transição bem-sucedida para a era digital, as empresas elas precisam superar desafios estruturais, como o investimento gradual, na qual a empresa ela vai adotar essas novas tecnologias para minimizar os impactos financeiros, a capacitação da equipe para garantir que essas tecnologias sejam usadas de forma adequada, como é o caso dessas novas ferramentas tecnológicas, integração de sistemas para permitir que a conectividade seja eficiente entre diferentes etapas da cadeia de suprimentos, e a pesquisa mostrou que as organizações conseguem lidar e acompanhar com a inovação tecnológica usando essas estratégias adaptativas, e são elas que colhem os melhores resultados a longo prazo. Partindo para as perspectivas futuras, olhando para o futuro, espera-se que inovações tecnológicas impulsionem ainda mais a logística 4.0. Algumas das tendências para os próximos anos incluem a adoção mais ampla da inteligência artificial, possibilitando previsões de demanda mais precisa e automação inteligente de processos, soluções sustentáveis como otimização do uso de recursos, avanço da conectividade, que vai permitir um maior nível de integração entre fornecedores, transportadores e clientes, maior acessibilidade para pequenas e médias empresas, à medida que o custo dessas tecnologias vão ser mais baixos. E, além disso, futuras pesquisas poderão explorar novas estratégias para reduzir barreiras à adoção a novas tecnologias, porque várias empresas hoje em dia não trabalham com novas tecnologias pelo fato das antigas ainda funcionarem e elas acharem que vão ter alto custo e não vão ter um retorno muito bom. Por isso que
Futuras pesquisas irão garantir que empresas de todos os tamanhos possam se beneficiar da transformação digital na logística e cadeia de suprimentos. Como vocês podem ver, na Revolução Industrial, nós já estamos na indústria 4.0, onde usam de sistemas cyberfísicos, internet das coisas, redes de aprendizagem de máquinas, e futuramente vamos ter a colaboração do homem-robô e sistema cognitivo de personificações. Assim é o que se espera para as perspectivas futuras. Essas são as referências, os artigos que foram mais relevantes para o nosso estudo. E muito obrigado. Muito obrigado, é isso.